Parem de negar, Endrick é sim o novo Ronaldo e eu posso provar. Rapaziada, velho, eu quero muito ver esse vídeo, porque a galera do Futebol Máximo, mano, conta com vários caras que falam de futebol, né? E esse cara que vai apresentar o vídeo aqui foi o cara que fez o vídeo do Bidon, mano, que é um vídeo que eu concordei e discordei em alguns momentos. Só que é um cara que tem uma visão muito boa de futebol, uma visão que foge do senso comum, tá ligado? Não é o cara que vai falar assim, ó, o Endrick nunca vai ser o Ronaldo e foda-se. O cara vai analisar a bola, vai analisar os fatos. Isso é legal, cara. E eu acho que o Endrick, ele tem características que lembram um Ronaldo, mas se tornar um Ronaldo é um pouco diferente. Então vamos ver aqui a opinião dele, porque eu acho que isso aqui pode ser muito interessante. O Cleverson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! O que o Ronaldo Fenômeno já fez? Sou muito fã do Ronaldo. Pela seleção brasileira. Decidiu o final, quebrou recorde que durava Esse cara fala rápido, né, velho? mais de 30 anos, se tornando o maior goleador de Copa do Mundo, na época. E algumas outras coisitas mais que o brasileiro já tá careca de saber. E o Endrick? O Endrick fez o quê? O Endrick fez uns golzinhos em amistoso, irmão. PHS. E por que então que esse vídeo tá comparando os dois? Por que essa comparação tão esdrúxula entre esses dois caras? Porque existe um fator extracampo, e aí isso sim tem tudo a ver com o Ronaldo. E se for repetido com o Endrick, ele vai sim ser o cara do Hexa. Vamos lá, então. E te falar, sendo bem conservador ainda, porque eu ainda tô achando que o Endrick merece ainda mais do que o que fizeram com o Ronaldo. Nós vamos ser conservador, botar um pezinho no chão e se liga só. Primeiro de tudo, antes de começar a chover comentário aqui embaixo, te falando, não, mas que não tem como comparar jogadores de gerações diferentes. Ou então, porque fulano de antigamente, hoje em dia, não faria metade do que ele fez, porque hoje o futebol é diferente, blá blá blá. Antes disso, eu tenho uma tese, eu tenho uma teoria que dá pra comparar sim quem jogou em gerações diferentes. E o que rola na minha cabeça é o seguinte, por quê? Qual que é a dificuldade de comparar esses caras que jogam em geração diferente? Por exemplo, quem chega e fala, pô, o Pelé hoje em dia não faria metade dos gols que o Cristiano Ronaldo faz por causa da forma que o futebol é hoje. Beleza, mas tu também já parou pra pensar que o Cristiano Ronaldo antigamente não teria metade das informações que ele tem acesso de como bom ponto. Excelente colocar o corpo dele, excelente cérebro, numa máquina muito foda, porque naquela época a ciência não era evoluída igual é hoje, não existia tecnologia o suficiente pra ciência estudar tão a fundo o corpo humano, e o Cristiano Ronaldo não teria acesso a todas essas informações. Excelente ponto. E o Pelé hoje em dia, talvez, tá ligado? Ia ter as informações, ia ser mais pica do que ele foi. Que fazem ele ser um cara muito, muito foda e ser um atleta de ponta. Então é realmente uma parada muito injusta pegar um cara que tava incluso num ambiente e imaginar esse cara sem nenhuma mudança comportamental num ambiente completamente diferente e falar, esse cara aqui não faria nada hoje em dia. A galera falava muito do Romário, falando, pô, o Romário hoje em dia... Mano, você acha que os jogadores antigamente ligavam, tipo assim, pra dieta, velho? Óbvio que não, mano. Os caras não estavam nem fudendo, pô. Nem fudendo. Pô, a gente viu um vídeo do Garrincha outro dia aqui, mano. A barriguinha que o Garrincha tava, velho, tipo assim, percentual de gordura muito mais alto que todo mundo que joga bola hoje, tá ligado, velho? Faria metade dos gols que faz, porque, pô, o cara não treinava direito, o cara ia pra noite, dormia tarde, fanfarrão, beleza. E aí o Romário foi lá e passou uma rasteira em todo mundo quando ele deu uma entrevista, perguntaram isso pra ele na entrevista, ele falou assim, não, hoje em dia eu ia fazer a quantidade de gol que eu fazia assim, sabe por quê? Porque eu ia me preparar melhor fisicamente, eu ia treinar. Tá entendendo como que não dá pra pegar um cara de antigamente, sem nenhuma mudança comportamental no ambiente de hoje? Esse cara iria mudar o comportamento dele. Então como que eu faço essa comparação? Eu penso assim, pensa na galera toda do futebol e no nível de todo mundo aqui, e aí pensa no Ronaldo, como a distância que o Ronaldo tava da galera toda do futebol. Essa distância aqui, ela é subjetiva, beleza, mas dá pra gente tentar imaginar e comparar essa distância que o Ronaldo tinha daquela galera daquela época com a distância de hoje que o Endrick tem da galera toda. A distância do Ronaldo... Beleza, mas assim, eu particularmente, pelo que eu conheço do Endrick, não conheço nada que distancie ele muito desse pessoal, mas vamos continuar aqui. O povo da época era muito maior do que a distância do Endrick pra galera de hoje. Ou seja, acabei de comparar dois caras de geração diferente e falo, pô, o Ronaldo era muito melhor do que o Endrick é hoje, por causa dessa distância. E assim eu acho que funciona pra todo mundo. Comparar a distância que o Pelé tinha da galera toda, não vai caber aqui no vídeo, eu tenho que fugir do quadro. E comparar essa distância com a distância que o Messi tem da galera hoje, a gente começa a conseguir comparar um pouco melhor, tipo assim, cara, Pelé era isso, Cristiano Ronaldo era, pô, pode crer. Dá pra fazer essa brincadeira assim. Então, no fim das contas, eu acho que quando for comparar um cara de geração diferente, tem que imaginar quantos passos à frente, quantos anos-luz à frente aquele determinado jogador estava na época de todos os outros jogadores. Tá, o plano do Ronaldo, 94, ok, vamos lá. Só que o que eu tô falando especificamente do Endrick é uma parada que aconteceu com o Ronaldo em 1994. 94, quem lembra da Copa de 94 sabe que Romário e Bebeto destruíram, acabaram com aquela Copa. Pois é, o Ronaldo tava no banco naquela Copa e ele tinha 17
ter Não entrou anos de em nenhum idade. jogo. E qual que foi o motivo dessa convocação? Porque ele jogava pra caralho, era muito foda, com 17 anos de idade e acabava. Beleza, também, mas o motivo da convocação, muito mais do que ele jogava muito e tal, era porque era uma promessa claríssima à frente da galera, e sendo esse jogador que notoriamente estava vários passos à frente de todo mundo, a comissão técnica da seleção pensou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse cara pra essa Copa agora de 94, Pra e mesmo que criar ele não casca. jogue, ele vai viver esse ambiente aqui, mano. Ele vai ver nos bastidores, ele vai ver no treinamento, como que é o nível dos zagueiros, como que a galera pensa, como que a galera se ajuda, como que a galera conversa. Ele vai viver todo esse ambiente e já que é uma certeza que ele tem presença garantida na próxima Copa de 98, pô, imagina se ele já chegar na Copa de 98 já tendo uma noção, Mais já calejado, tá ligado? tendo um gostinho do que é esse ambiente de Copa do Mundo. Minha universidade, né, cara? Pô, ir pra Copa do Mundo, pô, Romário, Bebeto, Miller, cara, só os brabos Eu me lembro ali. desse álbum E eu Miller, que é amigo do Lucaneta, né? de camarote Bom vendo lembrar tudo, aí. cara, eu ficava Best vidrada, friend. eu não perdia um movimento, eu assistia tudo, eu queria ouvir todas as resenhas, eu ficava vendo do jeito que o Romário se mexia, do jeito que ele tomava o café, como ele aquecia, como ele treinava. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu acho que me moldou pro meu futuro, assim, muito. Isso faz uma diferença absurda pro jogador. É completamente diferente ele chegar num terreno já tendo uma noção, já tendo uma ideia, ele já viu de perto, por mais que ele não tenha entrado em campo e jogado, ele já viu de perto o que é um grupo campeão do mundo, que no fim das contas o Brasil já foi campeão, ele já viveu o grupo campeão do mundo, viu como que esse grupo se comportava nos bastidores, no treinamento, como que a galera se ajudava. Ele viveu o maior intercâmbio da vida Eu dele. concordo, foi uma coisa positiva pro Ronaldo Fenômeno, mas eu tô tentando entender como é que a gente vai chegar no Hendrick aí, cara. E nessa época, Porque o pra Hendrick depois tem chegar na Copa de asteriscos 98 com 17, 21 anos de idade, já tendo essa experiência na bagagem. O maluco encara cada jogo de uma forma completamente O Ronaldo foi bem em diferente. 98, sacou? não Faz foi? muita Foi bem, diferença. pô. Ele não chega na Copa de 98 que nem um aluno novo chega numa escola cheia de gente que ele não conhece ninguém. Aí ele olha assim, caraca, onde é que é minha sala? Como é que eu vou ficar sabendo? Pra quem será que eu pergunto? Será que esses caras são meio bundão? Será que eles vão me responder O cara na já moral? O que sabe, será né, que como vai é que acontecer funciona. aqui? Sacou? Ele não chega na Copa assim, ele chega já tendo noção de como que vai ser o bastidor, como que vai ser tudo. É claro que isso dá uma bagagem, uma base muito sólida pra ele ser o Ronaldo que ele foi, o resto da carreira toda. O plano do Hendrick. E aí, o que tá? que me pega em relação ao Hendrick, mano? Hoje o vídeo é light, tá, gente? Acho que você já percebeu, hoje o vídeo é light. Ele foi pro Real Madrid, e aí, tipo assim, falando sobre a personalidade dele, ele já tinha mostrado personalidade aqui no futebol brasileiro. Sim, Cara, concordo. aquela virada contra o Botafogo, tipo assim, foi uma parada que não saiu da minha cabeça, sacou? Ele incorporou alguma coisa. Esse aqui é fato, rapaziada. Quem entende de futebol sabe que aquele jogo do Hendrick contra o Botafogo, pelos fatores mentais e psicológicos dele, é um jogo fora da curva, velho. Pra idade que ele tinha, pro moleque que ele era, é um jogo fora da curva, tá ligado? É fora da curva, não tem como. Aconteceu alguma parada muito bizarra lá, que ele começou a meter gol no segundo tempo e falando pros outros, ó, dá a bola em mim. Dá em mim que hoje eu tô pica. Isso foi muito bizarro. E aí o rodízio dele lá no Real Madrid era um rodízio um pouquinho cruel, né? Com o Mbappé, Rodrigo e Vini Júnior. E o Rodrigo e o Vini Júnior, tipo, tava... Eu acho que dava pra ele entrar em uma cacetada Dava de pra jogo caramba, contra time pô. médio. Mano, o Real Madrid teve muita má vontade com o Hendrick, velho. Tipo assim, quem tava no comando dele, Xabi Alonso, cara, tá ligado? Muito má vontade, velho. O Ancelotti até deu uma chancezinha ali, velho, mas o Xabi Alonso, meu amigo, uma vontade pura, pô. Pra baixo e fraco, eu acho que dá. Mas também a gente não pode ignorar que o rodízio era cruel, que era bem sinistro. E aí, quando ele vai pra seleção brasileira, eu acho que o que mais pegou, mano, foi o jeito que o Dorival tratou ele, velho. Tipo, ele entra contra a Inglaterra, saco. Ele entra contra a Espanha, saco. Ele entra contra o saco. E aí, quando começa a Saco que ele tá falando? Copa América, o maluco não entra em nenhum jogo, nem contra as seleções mais fracas. Só bota o moleque pra jogar contra os Brutamontes lá do Uruguai. E hoje o técnico da seleção brasileira é o Ancelotti, que era o cara lá do rodízio cruel, do Real Madrid. E aí, tipo assim, Mas que botou o Hendrick pra jogar um pouco. tentando se colocar na cabeça do Ancelotti. Os pouquíssimos minutos que ele deu pro Hendrick no Real Madrid foram aproveitados ainda com gol ainda. Foi o mesmo esquema. Ele entrou, saco. Teve aquele pênalti que ele sofreu, que ele aguentou ficar em pé, ele viu que entrou na área, ele, opa, agora eu posso cair. Então ele mostrou a malandragem, a maturidade ali, ele tava pelo menos na ponta do iceberg que a gente assiste só a ponta do iceberg, que é a partida, a gente não vê os treinos, o dia a dia e tal. Mas vamos partir do princípio que o Ancelotti não acha que ele está pronto pra jogo grande, tipo um jogo gigantesco igual a Copa do Mundo. É aí que, no mínimo, fazendo uma análise assim, bem conservadora, bem pra trás mesmo, no mínimo é aí que entra o plano de 94 que fizeram com o Ronaldo Fenômeno. No Mas aqui eu mínimo. discordo, Porque, tipo mano. assim, Aqui eu comparando os discordo, dois, véi. na Copa de 94, Não concordo, o Ronaldo não foi concordo. convocado por quê? Porque a presença dele na Copa de 98 era mais do que garantida. Todo mundo sabia que ele ia estar lá. Então, pô, vamos fazer esse maluco chegar mais maduro lá. Beleza, mano, olha as opções que o Brasil tem hoje no ataque. Tem muita gente talentosa, tem muita gente boa, mas, cara, é claríssimo pra qualquer pessoa que a presença do Hendrick na Copa de 2030 é muito garantida. É muito assim garantida. como a do Ronaldo era garantida durante 98. É, concordo, isso eu concordo. O Hendrick
Endrick começou a crescer agora no Lyon no momento que tá aqui nas vésperas de Copa do Mundo. Então ele sendo convocado pros amistosos pré-Copa, nessa fase que ele tá em ascensão, quando a Copa do Mundo chegar, a Copa do Mundo vai pegar ele num embalo, assim, individual, absurdo. Tá ligado aquele torneio mata-mata, que tu tá vendo o teu time cambaleando no início, tu vê aquelas vitórias feias, magra no pênalti, não sei o que lá, e aí daqui a pouco o time ganha confiança, elimina um adversário mais forte, ele ganha confiança. Quando chega ali nas oitavas de final, é a vitória mais importante do time, que dá muita confiança contra o rival, que tu pensa, meu irmão, essa é a hora certa de crescer nesse torneio. Porque daqui a pouco é quartas, semifinal e a gente tá começando a crescer agora, ou seja, a gente vai chegar na final no maior embalo possível. É assim que eu interpreto como tá o crescimento do Endrick agora. É no momento certo, é o cara que ficou lá cambaleando sem conseguir minutos. Mas aqui, eu entendo o que ele tá falando, mas eu discordo aqui em alguns aspectos. Porque, tipo assim, mano, o Ronaldo em 94, mano, ele tem titulares na seleção que é o quê? Romário e Bebeto. O Romário e Bebeto em 94 eram picas, tá ligado? O Ronaldo não tinha que jogar mesmo em 94, ele podia ir pra Copa pra ser a faculdade dele. Na minha cabeça, não existe a gente levar o Endrick pra Copa de 2026 pra ele ser banco. Não existe, assim, não tô falando que ele tem que ser titular, mas ele não pode ser, tipo assim, um cara que só vai e não vai entrar, tá ligado? Pelo que o Endrick tá demonstrando e pelos camisas 9 que a gente tem atualmente, mano, o Endrick tem que ter a chance dele já na Copa de 2026. Já na Copa desse ano, tá ligado? Essa é a pequena e sutil diferença que eu acho, velho. Porque pro Ronaldo foi uma faculdade, igual ele mesmo falou, porque tinham jogadores picas. A gente tem jogador pica hoje também, mas não nível Romário e Bebeto, cara. Não tem. O único que tem é o Neymar, a gente não sabe se o Neymar vai chegar lá, tá ligado? Pra Copa. Eu torço pra que chegue, eu quero demais o Neymar na Copa. Mas a gente não sabe se vai acontecer, tá ligado? Agora, eu acho que o Endrick tem que ir pra Copa. Pra mim, tipo assim, quem acompanha minhas lives, acompanha meu conteúdo, sabe que pra mim o Endrick tem que estar na Copa, porque esse menino, ele tem estrela. Não importa que ele acabou de, tipo, dar uma alavancada na temporada, ele tem estrela, ele sabe fazer gol, ele brilha em momento importante. Ele tem que estar lá. Mas ele não tem que estar lá pra comer banco e pra aprender, não. Ele tem que estar lá pra jogar, mano. O Endrick tem que estar lá pra jogar. Repito, não precisa ser titular. Mas ele precisa ser aquele cara que entra no segundo tempo quando as coisas não estão funcionando, tá ligado? Mano, acabou o primeiro tempo, João Pedro, Matheus Cunha, Igor, Thiago, eu não sei quem vai pra Copa. Tá mal? Bota o Endrick, cara. Bota o Endrick, tá ligado? E se ele corresponder, vira titular. Entendeu? Então, assim, eu acho que são Copas diferentes pra momentos parecidos, concordo. Tá ligado? Eu entendo o que ele diz, mas eu acho que tem essa diferençazinha aí. O Ronaldo não precisava chamar a responsabilidade em 94. O Endrick, esse ano, talvez precise, mano. Talvez precise. Mesmo mostrando serviço, mesmo mostrando gol, e agora quando ele começa de fato mostrar pra todo mundo o que ele é capaz de fazer e esfregar na cara de todo mundo como que ele consegue atuar, se por acaso ele tiver oportunidade, meu irmão, nesse momento que ele tá... ele vai chegar à Copa do Mundo, sacou? Então por isso que eu acho que essa é a diferença, que ainda é melhor do que o Ronaldo Fenômeno em 94. O Ronaldo Fenômeno claramente foi convocado pra não jogar, pra só viver o ambiente, enquanto o Endrick, falar que ele precisa ser convocado pra não jogar, ainda é conservador, porque, meu irmão... Perfeito, ele concorda comigo, então ele só demorou pra falar. É pra ele estar dentro de campo ainda, aí, por mais que estejamos pensando lá na Copa de 2030. Concordo, e aí a parada que fica na cabeça é, meu irmão, será... Tipo assim, ele não tem responsabilidade nessa Copa. Se ele chamar, vai excelente. Vai ser excelente. Ele não tem responsabilidade nessa Copa. Se ele chamar, é excelente, mas na próxima ele vai ter uma responsabilidade do caramba. Aí ele vai ter que corresponder. Obrigação. Que o Ancelotti tá preocupado com a Copa lá de 2030? Não tá. Essa é a pergunta que não quer calar. Já que o Endrick não está consolidado como titular ou o 12º jogador, aquele cara que joga sempre, eu acho que, no mínimo, ele tem que estar lá naquele grupo todo, porque aí a gente dá a chance de acontecer com o Endrick a mesma parada que aconteceu com o Ronaldo, que foi tão importante pra impulsionar a carreira dele lá pras picas. A chance do Brasil não ser hexa nessa Copa, sendo realista, a gente sabe qual é. Existe esperança? A chance é... Porra. Existe esperança porque nós somos a seleção brasileira e nós estamos jogando futebol. Então tem esperança de ganhar, mas não é a Copa que a gente chega com mais confiança nem de perto. Existe. Tem como ser campeão? Tem. O Endrick pode melhorar o nível da seleção brasileira já agora, na Copa de 2026. Pode. E ainda serviria, no mínimo, como uma preparação pra quem sabe o Brasil entrar como favorito. Esse cara é impressionante como eu começo, tipo, discordando dele, no final eu concordo, tá ligado? Esse cara é bom, ele vê o futebol da maneira que eu vejo, eu gosto disso. Eu gosto disso. Não da maneira que eu vejo, mas, tipo assim... de uma maneira semelhante, tá ligado? 2030. Se o nome dele não tiver nessa convocação desses amistosos... Instagram, eu vou seguir esse cara no Instagram, mano. Esse cara aqui, ele tem opiniões legais, mas
Não tem nenhuma informação de rede social dele aqui, não. Mas esse cara aqui é brabo, eu gosto dele. Bom analista futebolístico, eu diria. Bom analista futebolístico.